Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto online. Todos os domingos, você já sabe, encontro marcado aqui no YouTube com o pastor José Maria. Esta hora você, se possível, convida os familiares, os amigos, coloca o celular, quem sabe até coloca na tela, né? Hoje é prático, muitas pessoas têm o TV Smart e aí você já conecta o YouTube e já coloca para todos assistirem o nosso culto e fazer desse momento um momento de adoração, um momento de louvor. Eu gostaria muito de estar mostrando diretamente o nosso culto aqui da igreja, mas nós estamos preparando para isso, para depois fazer com a qualidade 100% Full HD. Mas por enquanto eu gosto de sentar aqui nos estúdios e conversar com você acerca das coisas de Deus. Esses dias eu comentei, domingo passado, sobre ser igreja. Várias pessoas dizem assim, eu sou a igreja sou eu. E algumas pessoas até dizem, eu não preciso ir na igreja porque a igreja sou eu. De fato, é verdade, a igreja é você. A igreja sou eu. Agora, essa igreja que sou eu, essa igreja que é você, ou pergunto, você como igreja, você entende a sua função no corpo de Cristo? Qual é a sua função como igreja no corpo de Cristo? E aí foi que nós falamos a semana passada, que a nossa função como igreja no corpo de Cristo é aprender com o Espírito Santo, a sabedoria de Deus, porque a ideia igreja foi criada por Deus, então nós precisamos aprender sobre a sabedoria de Deus, que é ensinada por intermédio do Espírito Santo. Nós precisamos aprender com os nossos líderes espirituais, pessoas que Deus preparou para nos ensinar a palavra, inclusive em Atos capítulo 20, versículo de número 28, o apóstolo Pedro, aliás, foi Paulo que disse, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o próprio sangue. Então eu, como igreja, preciso ser apacentado, cuidado por alguém que Deus escolheu para cuidar de mim. E essa pessoa que tem a responsabilidade de cuidar de alguém, cuidar do povo de Deus, ela precisa entender alguns princípios. Primeiro princípio, ela precisa entender que a igreja é de Deus. A segunda coisa, ela precisa entender que esta igreja de Deus foi resgatada com o próprio sangue de Jesus. A igreja não é propriedade de homem algum. Por isso que a igreja também, ela não pode funcionar como uma mera organização humana, porque ela é a ideia de Deus. Hoje até eu vou falar sobre igreja, a ideia de Deus. Qual é a ideia de Deus em relação à igreja? Depois, com o tempo, nós vamos estudar um pouquinho mais ou avançar um pouquinho mais, falando sobre ser igreja e, por exemplo, como igreja, nós temos que nos comprometer em fazer a vontade de Deus. Então, eu não estou dizendo eu sou igreja só para não ter responsabilidade. Eu, como igreja, eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso ser o representante de Deus na terra. Aonde quer que você estiver, aonde quer que você for, quem é aquela pessoa? O representante de Deus na terra. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Então, comprometimento com a vontade de Deus. Eu preciso viver em comunhão com os demais para a glória de Deus. Uma coisa importante é viver em comunhão com as outras pessoas. Existem denominações que elas acabam criando divisão para que as pessoas não tenham comunhão com outros irmãos. Eu fico olhando às vezes algumas igrejas, alguns irmãos de algumas igrejas, se você estiver no ponto do ônibus
e de repente chega um irmão com a Bíblia na mão, ele chega de cabeça baixa, e de cabeça baixa ele fica. Ele não cumprimenta, ele não tem prazer na comunhão. Ele está sendo ensinado errado. O irmão deve se alegrar ao ver um outro irmão. Por exemplo, você que verdadeiramente está sendo instruído pela palavra de Deus, se você chega no mercado e vê alguém que é também irmão, que é cristão também, ou que é irmão, você deve ter prazer de falar: ô meu irmão, a paz, Deus te abençoe, ou bom dia, ou boa tarde, como vai o senhor, a senhora, a família, como vai? Só que tem igreja, denominação no caso, que ensina que não, que você é separado, que você não mistura com as outras pessoas, que você é salvo porque você é daquela denominação. Tudo mentira, tá? Nós somos salvos porque Cristo Jesus morreu por nós. Ele que verteu o sangue do Calvário. Não foi homem, nem menos denominação, que comprou a sua salvação. Então, como igreja, aonde você estiver, você que me assiste no Centro-Oeste, você que me assiste no Sudeste, você que me assiste no Norte, ou em qualquer parte do Brasil ou do mundo, como igreja de Jesus, você tem que ter comunhão com as outras pessoas. É importante a comunhão, tá? A comunhão é importante. Você ter comunhão com os outros irmãos. Quando eu digo comunhão, eu estou dizendo você ter o prazer de saudá-los, prazer de ver aquela pessoa bem, o prazer de saber que aquela pessoa também serve o mesmo Deus que você serve. E aí também, submetendo-se à autoridade do outro e à autoridade de Deus. Ou seja, esse submeter à autoridade aqui, o apóstolo Paulo explicou que é como se eu pensasse que todas as outras pessoas, outros irmãos, enfim, é como se eu os visse como superior a mim. Ou seja, no sentido de eu me aproximar. Eu não me aproximo como se eu fosse o tal. Eu me aproximo com humildade. Eu me aproximo mais para servir. Eu não vou assim, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você está no ponto do ônibus, e esperando o ônibus, e lá está você, seu ônibus não chegou ainda, e aí eu vou chegando também para pegar o ônibus. Aí eu venho todo empinado, como sendo eu o pastor. Não, eu chego com toda humildade. Ô irmã, bom dia. Ô seu fulano, bom dia, tudo bem? Como é que está o senhor? É isso que ele está dizendo. Eu não vou achar que eu sou melhor que os outros, porque existem pessoas que se julgam melhor que as outras. Parece que elas têm um privilégio, mas isso é tudo coisa humana, não tem nada a ver com Deus. Nós precisamos ser humildes e tratar todos com respeito, com amor, com carinho e com submissão por causa do Cristo que nós servimos. E em tudo que nós fizermos, nós precisamos revelar a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde você estiver, você tem a responsabilidade de revelar a graça do Senhor Jesus Cristo. Se você não estiver revelando a graça do Senhor Jesus Cristo, alguma coisa está errada. Seja em casa, seja no mercado, seja na fábrica, seja na escola, aprendendo ou lecionando, você precisa estar revelando a graça do Senhor Jesus Cristo. Agora, atenção. Você sabia que você revela a graça do Senhor Jesus Cristo sem falar? Verdade, você revela a graça do Senhor Jesus Cristo sem falar. Porque existem pessoas que pensam que para revelar a graça do Senhor Jesus Cristo é sair falando para todo mundo que Jesus é bom, que Jesus é isso e que Jesus é aquilo. Só que quando a gente olha para a vida dela, ela tem um comportamento que não condiz com o que ela está falando. Então, revelar a graça do Senhor Jesus Cristo é quando você consegue transmitir por meio de atos, por meio de um comportamento, você consegue transmitir a essência de Deus por meio de um comportamento. Essa é a coisa mais importante que você precisa entender na vida. Você revelar a graça de Deus por meio do seu comportamento. De repente, você marido, a esposa olhar e falar: puxa vida,
depois que o meu marido foi para a igreja e entendeu as coisas, mudou a nossa vida. Meu marido hoje é outro marido. É o marido dizer, puxa vida, eu ganhei uma outra mulher depois que a minha esposa começou a frequentar a denominação, ou às vezes pode até dizer depois que ela foi para a igreja, né? Ela entendeu, ela recebeu. Hoje ela é outra pessoa. Então, quer dizer, eu preciso transmitir a graça do Senhor Jesus Cristo para o meu patrão, para os meus colegas de trabalho. Mas atenção, friso, repito, não é manifestar a graça do Senhor falando, é em atitude, porque já ouvimos o velho ditado, atitude vale mais que palavras. Não é verdade? Os nossos atos, as nossas ações valem mais que palavras. Então nós precisamos muito mais demonstrar a nossa atitude do que propriamente dizer alguma coisa. Hoje nós temos muita coisa dentro do meio evangélico, que as pessoas falam muito e agem pouco. A pessoa fala uma coisa, quando você olha, entre o que ela está falando e fazendo, há um espaço. Não há uma sincronia entre o que ela fala e o que ela vive. Nós, como igreja, precisamos voltar bem para perto de Cristo, para que os nossos atos possam falar mais do que as nossas palavras. E uma outra coisa interessante sobre a ideia da igreja, a igreja é ideia de Deus. Foi Deus que criou a igreja. Jesus Cristo disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu formarei a minha igreja. Qual pedra? Esse entendimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Eu gostaria que você olhasse quem é o Senhor na sua vida. Quem tem a última palavra na sua vida? Jesus Cristo é o Senhor. Esta foi a revelação que Pedro disse para Jesus. Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, Pedro, tu és Pedro. Sobre esta pedra, sobre esse entendimento, Pedro, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aí o Pedro entendeu que qual o fundamento? O fundamento tendo Cristo como cabeça. Cristo como cabeça. Cuidado você que me acompanha, para você não ter o seu mestre, o seu professor, o seu pastor, o seu mentor, o seu bispo, o seu etc. e etc. como aquele que tem a última palavra. Para você ser um bom cristão, para você ser uma igreja verdadeira, você precisa ter Jesus Cristo, aquele que é o cabeça e que tem a última palavra. E quando Jesus Cristo é o cabeça e tem a última palavra em nossas vidas, nós amamos a todos, independentemente de quem é a pessoa, porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então nós como igreja, Jesus Cristo passa a ser o quê? O cabeça da nossa vida. E aí não dá para nós pegarmos esse grupo de pessoas que compõem-se da igreja e dirigi-los como se fosse uma organização meramente humana. Não tem como fazer da igreja assim. Infelizmente, hoje nós percebemos muitos líderes levando a igreja como se fosse uma organização meramente humana. Não. A igreja precisa seguir as orientações de Deus. E quais, pastor José Maria, são as orientações de Deus para a igreja? Bem, primeiro, nós temos que entender que a igreja nasceu para nós vivermos em comunidade. Isto é, nós vivemos em comunhão, onde nós temos um só cabeça, onde nós formamos o corpo. A igreja forma o corpo. E um corpo é formado de cabeça, membros, falando de membros agora, de cabeça, de pescoço, de braço, de mão, de perna, antebraço
e etc, e etc, os órgãos internos e etc. Cada pessoa nesse corpo tem uma função. Cada pessoa nesse corpo tem uma função. Não há um órgão no seu corpo que não tenha uma função. Mesmo aqueles que aparentemente não fazem falta, mas ele foi colocado ali para uma função específica. Eu preciso entender que aquele irmãozinho, aquela pessoa que não vai fazer muito, ou não vai fazer muita diferença aqui na terra, mas mesmo assim, ela tem uma função no corpo de Cristo. Eu preciso entender que a igreja é isso. E quando eu entendo assim, eu passo a amar a todas as pessoas. Deus nos chamou para nós vivermos esta comunhão. E aí, a semana que vem, eu irei falar sobre o chamado de Deus. O Senhor nos chamou e aí Ele deu uma lista de coisas que nós devemos fazer como igreja. Por exemplo, perdoar uns aos outros. Devemos perdoar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros. Quando eu digo assim, eu não preciso ir em tal lugar porque a igreja sou eu não posso dizer isso simplesmente para me excusar de responsabilidades inerentes ao meu ser como igreja. Porque eu, como igreja, eu preciso mostrar a graça de Deus para as pessoas. Eu, como igreja, eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso estar junto. Por exemplo, uma outra coisa interessante, eu, como igreja, eu preciso servir. E talvez o ponto mais alto do nosso estudo, do nosso ser como igreja, é o servir aos outros. Todos nós gostamos de ser servidos. E Jesus disse assim, o maior no meu reino não é quem é servido, e sim quem serve. E ele disse, eu vim a esse mundo não para ser servido, eu vim para servir. Então, minha amiga, ser igreja é você representar o Senhor Deus aqui nessa terra. E se você estiver disposta a representar Deus nessa terra, você pode ter certeza que Deus terá o maior prazer em te honrar como igreja. E aí você viverá aqui e depois nós iremos para a glória viver com Ele. Então, a semana que vem, nós vamos falar sobre a funcionabilidade do corpo de Cristo, ou seja, da igreja de Cristo na face da terra. Perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, encorajar uns aos outros. São responsabilidades de nós como igreja aqui na terra. Eu quero agora fazer uma oração. Eu quero pedir a Deus para abençoar o seu cálice, porque hoje nós vamos comer juntos deste cálice, nós vamos participar juntos desse momento todo especial. Eu quero que você se prepare para você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, participar deste momento de comunhão, de gratidão. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui eu tenho, Senhor, este cálice. Eu tenho o pão, que representa o corpo. Eu tenho o cálice, que representa o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado por nossos pecados na cruz. E foi o teu sangue, Senhor, que nos deu o direito de sermos livres. Sim, o teu sangue nos deu o direito de sermos livres e podermos viver em comunhão. Pai santo e querido, abençoa este cálice, que ele sirva como o símbolo do teu corpo, ou seja, o pão como símbolo do teu corpo e o cálice como símbolo do teu sangue. É o que nós lhe pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém e graças a Deus. Amém. Pega o teu pão agora e diga assim comigo, segurando na sua mão o teu pedacinho do pão, diga assim comigo agora. Repete essa oração, diga: Senhor Deus, comendo deste pão, eu participo da vida de Deus. E eu confesso
Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, do meu coração e do meu ser. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é a fonte da minha vida e da minha salvação. Obrigado, amém e graças a Deus. Pode agora comer do pão. Segurando o seu cálice, eu gostaria que você repetisse comigo também. Diga, Senhor Jesus. Diga forte, diga, Senhor Jesus. Bebendo deste cálice, eu recebo a sua graça, a sua bênção, o seu poder. Senhor Jesus, eu te agradeço. Muito obrigado por eu participar deste momento todo especial na minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, lava-me de toda a injustiça, escreva o meu nome no livro da vida. Obrigado, amém e graças a Deus. Pode agora beber do seu cálice. Graças a Deus. E se você tem a sua garrafa com água, que hoje também é domingo, eu oro pela água, eu consagro a sua garrafa com água, eu tenho um copo aqui, tá? E eu abençoo para que você seja, em nome de Jesus, abençoado. Em nome de Jesus, que você seja agraciado por Deus e todos vocês que oraram, recebam a comunhão, recebam a paz, recebam a transformação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, muito obrigado. Ó Senhor, entregamos nas mãos do Senhor a vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Olha, eu fico muito feliz de poder estar com você aqui fazendo parte desse momento. Eu sei que é um momento diferente, um momento histórico, né? Um momento em que algumas pessoas pensarão, o pastor está fazendo só no período da pandemia. Não, essa é a nossa igreja, é o nosso momento de nós estarmos aqui. Nós sentamos aqui para ouvir. Semana que vem tem a terceira parte do vídeo, sendo igreja, como ser igreja. Você viu que ser igreja não é apenas dizer eu sou a igreja, tem que entender a função da igreja aqui na terra. A função da igreja é representar Deus. Por isso que Deus criou a igreja, Ele quer representar, Ele quer ser representado. Ele disse, a você como igreja eu te dou as chaves do reino dos céus. O que você liga na terra, você liga nos céus. Isso é maravilhoso. Mas nós temos uma função, por exemplo, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros, suportar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Todas estas coisas são a responsabilidade nossa como igreja aqui na Terra, principalmente nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, um pós-pandemia, em que as pessoas estão mais necessitadas de ajuda, de encorajamento, tá bom? Eu vou terminar aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus e eu espero ver você no nosso próximo culto, quarta-feira, às 10 horas da manhã, nós aqui estaremos de volta, tá bom? Deus abençoe você, não perca o programa do próximo domingo, que daremos continuidade aqui falando sobre este tema sobre igreja. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, porque é importante, toda vez que nós entrarmos com um vídeo novo, você vai ser notificado, isto é, se você ativar para receber as notificações. Para ativar é só você clicar naquele sininho ali, aí você clicou lá, pronto. Siga as orientações e aí você, toda vez que nós entrarmos com o vídeo, já vai ficar lá uma mensagem para você que tem vídeo novo. Aliás, você já sabe que todas as quartas, sextas e domingos, às 10 horas da manhã, tem um vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sexta-feira o vídeo travou
e aí eu consegui liberar ele um pouquinho mais tarde. Quando eu vi, checando, vi que ele havia sido travado e aí liberei de sexta-feira, mas geralmente 10 horas em ponto entra o vídeo aqui trazendo a mensagem para todos vocês. Espero ver você no nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Se você gostou da mensagem, compartilhe. Depois você deixa uma mensagem aí embaixo falando: ô pastor, estou entendendo. Como igreja, você está entendendo a sua função como igreja? Como igreja, eu queria que você escrevesse 3 coisas que você entendeu sendo igreja. Sendo igreja, você entendeu: eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso representar Deus na terra. Como igreja, escreva 3 coisas que você entendeu que você precisa ser como igreja. Escreva nos comentários aí. Como igreja, eu preciso 1. Representar Deus na terra. 2. Servir uns aos outros. 3. Puxa, pastor, agora esqueci. Mas se você assistir o vídeo de novo, você vai ter aí alguns pontos, até mais de 3 para escrever que nós falamos aqui, tá bom? Deus abençoe. Depois eu vou ler as suas respostas, tá certo? Deus abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.